Iniciamos aí ontem o nosso estudo capítulo por capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Hoje eu quero fazer uma revisão em tudo aquilo que vimos ali em Coríntios e amanhã vamos falar sobre o segundo capítulo. Amanhã, sábado, a gente começa com o segundo capítulo aqui com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, com o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós começamos amanhã, sábado. Amanhã a gente faz uma abertura, vamos fazer aí um resumão, e na segunda-feira, domingo, eu vou falar sobre o terceiro tópico da minha série de ministrações sobre igreja, e na segunda-feira pela manhã a gente dá a largada para a nossa maratona na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Meu querido Alexandre, Deus abençoe, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, que a graça, a paz de Cristo seja sobre a tua vida, filhão. Deus abençoe, Alexandre, bem-vindo, 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 bom dia. Pegue aí a tua Bíblia então, abra a tua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu compartilhar com você aqui algumas curiosidades sobre essa carta. A tônica, para mim, Laerte, de tudo aquilo que eu pude aprender, e nós estamos falando sobre isso no domingo, sobre igreja, é que a igreja é composta por pessoas que cometem erros. É isso que Paulo me ensina ali na sua primeira carta aos Coríntios. Por quê? Porque a carta, ela gasta tempo tratando os problemas que afetavam a igreja. Uma igreja que era cheia de dons, uma igreja que tinha uma operacionalidade no Espírito Santo, mas estava marcada pela carnalidade, pela divisão e pela desordem. E eu vejo aqui um apóstolo Paulo enérgico tratando ali as deficiências de Corinto, chamando a igreja ao arrependimento. É isso que eu vejo aqui de uma maneira muito clara na primeira parte da carta aos Coríntios. Na segunda parte, aqui do capítulo 1 até o finalzinho do capítulo 6. Na segunda parte, do capítulo 7 até o capítulo 16, o apóstolo Paulo gasta mais tempo agora respondendo diversas perguntas que a igreja havia feito, sanando ali dúvidas da igreja. Paulo fala do casamento cristão, Paulo fala da liberdade em Cristo, Paulo fala da adoração a Deus, da ressurreição dos mortos. E eu vejo que a preocupação de Paulo aqui era apresentar à igreja de Corinto a importância deles viverem em santificação, de acordo com aquilo que era a nova vida em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eu preciso aprender a viver de uma maneira diferenciada. E o que nós vemos hoje, queridos, 2000 anos depois, é que a igreja, ela quer viver, e eu falo a igreja como um todo, é claro, da mesma maneira que ela vivia antes de Cristo. E isso não combina, não coaduna com aquilo que é a condição do nosso novo nascimento. Paulo mostra, existe uma nova vida e é necessário viver assim em santidade. Pois bem, dentre as muitas lições que eu aprendi nessa carta aos Coríntios, está o fato de, por exemplo, como eu devo lidar com as adversidades, sejam elas na minha vida pessoal, sejam elas na minha vida em comunidade, na minha vida em igreja. E qual era a solução ou as soluções que Paulo apresentava à igreja de Corinto e também a mim, Laerte? A solução apresentada por Paulo, eu vou ver que ela sempre passa pelo viés da revelação, pelo viés daquilo que é a palavra, pelos ensinos de Jesus Cristo, pela revelação do Espírito Santo de Deus.
1 Coríntios, para mim, é um manual de fé e prática, onde, através da palavra de Deus, nós podemos aprender e entender aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, no nosso cotidiano. Na Bíblia, nós temos todas as respostas que precisamos. Muitas vezes ficamos aí batendo cabeça, muitas vezes ficamos aí buscando aqui e acolá, e nos esquecemos que a Bíblia é o manual do fabricante. E essa é uma realidade, essa questão do uso da Bíblia, por quê? Porque a nossa cultura de ser humano qual é? É comprar alguma coisa nova e já sair mexendo sem gastar tempo lendo ali o manual do fabricante, não é verdade? Quantos manuais do fabricante você já leu de capa a capa? Talvez aqui nessa centena de pessoas que vão assistir esse vídeo, algumas levantem a mão e digam, não, eu tenho esse hábito. Tudo bem, mas cá entre nós é um hábito extremamente raro, não é algo comum. Não é algo comum. Da mesma maneira, nós temos a dificuldade em pegarmos o manual do fabricante do homem, do ser humano, fabricante este que é Deus e manual este que é a Bíblia, e a gente tem então dificuldade em ler esse manual. Ali nós vamos encontrar na palavra a direção para o nosso cotidiano, a solução para o problema. E é isso que Paulo nos ensina aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A revelação e a solução nas Escrituras sempre permeavam as respostas de Paulo. Os ensinos de Cristo eram a direção que Paulo dava à igreja de Corinto. A revelação do Espírito Santo de Deus era aquilo que Paulo falava à igreja de Corinto. E a revelação, ela vem quando? Quando nós mergulhamos na palavra. Quando nós mergulhamos na oração. E aí Deus vai falando ao nosso espírito. Na carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar assuntos como lealdade, liberdade, como lidar com a imoralidade, como adorar a Deus, como esperar e viver a ressurreição, tudo isso e muito mais na primeira carta de Paulo aos Coríntios.